Hoje a gente vai falar sobre adoração, então não saia desse ambiente, amém? Primeira passagem que a gente vai ler está lá em Apocalipse, capítulo 4. E eu vou tentar ser bem objetiva para a gente ter um tempinho de adoração no final. Então vou tentar correr aqui. Apocalipse 4. E eu vou ler, mas eu não vou ler tudo. Eu vou ler no versículo... Acho que eu vou ler a partir do versículo 3. Mas antes eu preciso que você preste muita atenção aqui. E que você use muito a sua mente hoje. Beleza? Sua criatividade para imaginar o que está acontecendo. Mas o livro de Apocalipse... vocês sabem a história de como foi escrito? Quem aqui sabe? Levanta a mão. Só para eu ter noção. Ou a galera não sabe, está todo mundo com vergonha de levantar. Mas Apocalipse foi escrito por o apóstolo João. João, aquele discípulo de Jesus que falava que era o mais amado. E aí o que acontece é que quando ele já estava bem mais velho, começou a perseguição, na verdade já vinha um pouco antes, mas quando ele estava bem mais velho, muitos apóstolos já tinham sido mortos. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, Paulo foi decapitado, aí Estevão foi apedrejado, muitos discípulos foram mortos. E tentaram matar João também, só que não conseguiram. E todas as tentativas de matar o apóstolo João deu errado. Então ele é isolado numa ilha, chamada Ilha de Patmos. E quando fizeram isso, acharam que iriam calar João, e ele simplesmente é levado aos céus e escreve Apocalipse. Então não funcionou muito. Mas o livro de Apocalipse, ele é um livro sobre as coisas que vão acontecer. Então é sobre o futuro. E na verdade algumas coisas desse futuro já estão acontecendo. Mas no capítulo 4 fala sobre uma adoração no céu. E eu quero que você imagine comigo a cena, ok? O que João está vendo naquele lugar, lembrando que João é levado aos céus. Ele é arrebatado e levado aos céus, e ele começa a escrever tudo aquilo que ele está vendo. E o que ele está vendo, aqui no capítulo 4, é um trono. E nesse trono, Deus está sentado. E fala que há um brilho muito forte saindo de Deus. Vamos ler, que eu acho que fica mais legal, depois eu conto. Versículo 3. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao de esmeralda circundava seu trono. Ao redor do trono haviam 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciões. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono haviam 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi. O terceiro tinha o rosto de homem, o quarto como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, e inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os seres vivos dão glórias e honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram e adoram o que está sentado no trono. Aquele que vive para todo sempre, colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a sua vontade. Amém? Queridos, vamos lá. O que a Bíblia está dizendo aqui, o que está descrevendo aqui é algo muito poderoso. Nossa, desculpa, minha sinusite deu uma atacada, rinite. Mas vamos lá.
A Bíblia está falando que existe um trono e Deus está assentado nesse trono, e eu preciso que você imagine isso. Então imagine como se fosse aqui Deus assentado sobre o trono, e Ele brilha, e a glória e o brilho dele invade todo lugar. E de frente, aliás, e ao redor do trono de Deus, há como se fosse um arco-íris, que também brilha muito. Na frente, há como se fosse um mar de vidro. E em volta há 24 outros tronos, e nesses tronos estão sentados 24 seres coroados. E ali em volta do trono de Deus, há outros 4 seres muito poderosos. Quem aqui conhece a história da nossa igreja, que o nome da nossa igreja não é QFG Pirituba, é Quadrangular Família Global, certo? Quem conhece a história da Quadrangular sabe o que são esses 4 seres. E eles são poderosos. E ali eles estão em volta do trono de Deus. E a Bíblia fala que incessantemente esses 4 seres dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando eles declaram isso, aqueles 24 anciões que estão nos tronos se lançam diante do Senhor, se prostram, e eles lançam as suas coroas em sinal de rendição ao Senhor. E aí eles dizem: Tu és digno, ó Senhor nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Então eles voltam para o seu trono, e aqueles 4 seres dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E aqueles 24 anciões se lançam diante do Senhor, lançam suas coroas e se rendem novamente. E isso acontece incessantemente. Então nós estamos falando de uma adoração perfeita, sem falhas, sem troca de escala, sem troca de rotina, sem troca de turno. Uma adoração que acontece sem defeitos. E a gente vai voltar para isso daqui a pouco. Porque agora eu quero que você vá comigo lá em Atos, capítulo 16. E essa é uma das minhas histórias de adoração favoritas, assim, da Bíblia. Atos 16, 25. Antes da gente ler, deixa eu te dar o contexto do que está acontecendo aqui. Paulo e Silas estão fazendo uma viagem missionária, e eles são conduzidos pelo Espírito Santo para uma cidade. Quando eles chegam nessa cidade, chega uma manhã que eles estão indo para um lugar para orar. E quando eles estão indo, uma mulher vem atrás dele, e essa mulher estava possuída por um espírito maligno. E ela começa a gritar: olha, esses homens servem ao Deus Altíssimo, e eles vieram anunciar a salvação. E aí ela começa a gritar atrás deles. Paulo só se vira, e ali ordena que aquele demônio saia daquela mulher, e ela é livre, ela é liberta. Só que o que acontece é que tinham alguns homens que ganhavam dinheiro com aquela mulher. E quando eles percebem que aquela mulher não tem mais aqueles demônios, então eles não poderiam mais lucrar em cima dela, eles ficam muito bravos. Eles pegam Paulo e Silas à força, levam até os soldados e falam: eles estão ensinando costumes que nós romanos não podemos seguir, então tem que fazer alguma coisa. Enquanto eles falavam isso, uma multidão que nem sabia, tinha nada a ver com a história, se juntou e ficou revoltada junto. Nem sabia o que estava rolando, se revoltou junto. E ali aqueles soldados pegam Paulo e Silas e ordena que eles fossem chicoteados. E a Bíblia conta que eles são severamente, e a Bíblia dá ênfase nessa parte, né? Chicoteados, que eles são severamente chicoteados, e depois eles são presos. E é ordenado para o carcereiro que eles não poderiam ser soltos. Então o carcereiro coloca eles numa prisão ali com bastante segurança. E além disso, prende os pés deles num tronco, para que realmente não tivesse chance deles sair. E aí Paulo e Silas, que estavam cumprindo aquilo que Deus pediu para eles, ele ali é levado para essa prisão.
E agora eles estão presos. Só que o que acontece é que lá no versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Paulo e Silas, eles poderiam fazer uma oração daquelas que a gente faz no momento de dor, né? De Deus, olha como foi injusto, me tira daqui, Senhor, me liberta, Senhor, a gente tem que fazer, tem que ministrar alguém e tal. E eles estavam numa viagem missionária. Nossa, tem um sol vindo bem aqui, ó. Foi mal, eu perco foco às vezes, fiz vocês perder junto, desculpa. Mas o que Paulo e Silas fez foi adorar a Deus dentro de uma prisão. Tá vendo o que está no meu olho? Nossa, que agonia, gente. Vou pregar daqui, Pedro, me acompanha. Eu estou tentando andar menos, que o pessoal da mídia falou que eu sou uma das que mais anda. Eu estou tentando ajudar eles. Esqueci o que eu estava falando. Paulo e Silas estavam na prisão. E aí eu quero já começar a contextualizar com a nossa vida, porque o que Deus estava me ministrando, e aí era algo para a minha vida, e o Vitor me pediu para compartilhar algo com vocês hoje, é que nós precisamos ter um estilo de vida de adoração. Paulo e Silas revelou aqui que eles tinham um estilo de vida de adoração, porque dentro de uma prisão, e a gente pode falar que a prisão deles foi muito injusta. Tanto é que se você ler depois, os soldados ficam com medo, porque eles perceberam que foi injusto prender Paulo, até porque Paulo também tinha uma cidadania romana. Então eles não podiam ter feito o que eles fizeram. E ali, Paulo e Silas estavam numa prisão, eles tinham acabado de libertar alguém. Era para ter sido motivo de festa. Uma pessoa tinha sido transformada, só que eles estavam agora todo ferido dentro de uma prisão. E contextualizando para a nossa vida, não consigo não andar, desculpa. Contextualizando para a nossa vida, é que vai ter alguns momentos, e talvez você entrou aqui vivendo coisas muito boas. Quem aqui teve um ano maravilhoso? Foi o melhor ano da sua vida? Levanta a mão. Amém? Quem aqui teve um ano difícil? Tem outras pessoas que teve um ano difícil. Esse ano eu vivi muitos momentos muito bons, assim, mas também teve muito momento difícil. Eita, Laia, teve muita luta. Então, na nossa vida, isso acontece muitas vezes. Por exemplo, talvez você entrou aqui muito grato a Deus por coisas que você está vivendo, por coisas que você viveu, por coisas que estão com você. Mas talvez você entrou aqui vivendo situações muito difíceis. Eu, por exemplo, na minha família, hoje é um dia muito difícil, porque a gente perdeu alguém. Então é um dia difícil. Só que a questão eu não sei se vocês lembram quando eu ministrei e eu falei sobre as respostas que nós damos a Deus. Quem lembra disso? Alguém lembra? Nossa, ninguém. Foi ruim assim? Só 2. Mas eu ministrei uma vez e eu falei sobre respostas de fé que nós damos a Deus. E aqui eu queria te fazer uma outra pergunta, que diante daquilo que você está vivendo, você tem respondido com adoração a Deus? Seja lá o que for que você está vivendo. Qual tem sido a sua resposta diante dessas circunstâncias e diante dessas situações? Porque Paulo e Silas, eles tinham tudo para dar outros tipos de respostas. E até sendo cristãos maduros, eles poderiam até dar respostas diferentes ali, de ordens para o mundo espiritual, para que Deus intervisse, sei lá, coisas diferentes. Mas o que eles escolhem fazer é adorar a Deus. O que eles escolhem fazer é, mesmo no momento de dor, adorar a Deus. E é isso que nós precisamos aprender. Um estilo de vida de adoração, e aqui é importante a gente entender que adoração não é cantar uma música. Porque pode ser que você venha para a igreja e você venha no culto e de repente está cantando louvor dizendo tu és santo, você está cantando tu és santo, mas somente está lá
no Corinthians fazendo 5-0 no São Paulo. Cara, pode ser que isso aconteça. Pode ser que você está aqui, mas falando sério agora, você está aqui e sua mente está pensando em vários outros problemas. Quando nós estamos, por mais que a nossa boca esteja dizendo tu és santo, isso não é adoração. E a adoração, ela não necessariamente tem a ver com cantar. A adoração, ela está muito ligada à intenção que nós estamos fazendo algo para Deus e à rendição que nós estamos diante de Deus. Então, se eu venho para o culto e durante o culto eu estou pensando em outras coisas, eu estou pensando, você está aqui e você está pensando na sua namorada, no seu namorado. Durante o culto, muito provavelmente que você está se inclinando para a sua namorada e para o seu namorado, porque ele é mais importante do que adorar a Deus nesse momento. E aí a sua adoração não está sendo para Deus, está sendo para a namorada ou para o namorado. Então está relacionado à nossa rendição, às nossas escolhas, às nossas intenções. Quem aqui conhece um autor chamado Bob Sorge? Alguém? Eu amo muito esse autor. E a história dele é muito boa. Ele era líder de adoração, um pastor líder de adoração. E aí, quando ele tinha uns 20 e poucos anos, era 30, alguma coisa assim, ele tem que fazer uma cirurgia na garganta, e o que acontece é que tem um erro médico e afeta as cordas vocais dele, e agora ele não pode mais falar, e não pode mais cantar, e não pode mais liderar a adoração. Então, o que acontece é que ele vinha para a casa do Senhor e ele não podia mais cantar. Alguém que é líder de adoração, estava acostumado a cantar todo o culto, não podia mais cantar, e agora ele tinha que ficar em silêncio. E ele conta como ele aprendeu a adorar a Deus em silêncio. E aprendeu, porque está relacionado à intenção do coração da pessoa, a rendição que ela entrega ali para o Senhor. E não só para o erguer a voz, para o cantar. E sabe o que acontece? É que nesse caminho de ficar em silêncio, Deus começa a levar ele para um lugar onde ele começa a escrever. E aí ele escreve livros maravilhosos. Então, por exemplo, o livro O Segredo do Lugar Secreto é dele. E nesse lugar de silêncio, Deus o transformou em um escritor. Mas isso veio debaixo de uma vida de adoração, de entender que mesmo sem voz, ele teria que adorar a Deus. E teve que encontrar outro meio para adorar a Deus. Só que a questão é, quando nós estamos aqui, quando nós estamos na nossa casa, qual tem sido a resposta que nós damos às situações em relação a Deus ali? Será que é uma resposta de adoração? Ou será que é uma resposta de rendição à situação, de rendição ao problema? O que Paulo e Silas faz é adorar a Deus, mesmo diante da dificuldade. No momento de dor, eles não esperaram a dor passar. Eles também não esperaram o problema resolver. Eles também não esperaram ser libertos da prisão. Dentro da prisão, eles louvaram ao Senhor. E aí eles começam a adorar ao Senhor. Versículo 25 de novo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Queridos, existe um poder sobrenatural numa vida de adoração. Existe um poder muito grande quando no meio de uma dificuldade, ao invés da gente se render àquilo e chorar diante do Senhor, a gente escolhe se render ao Senhor. A gente escolhe render as nossas lágrimas diante do Senhor. Por exemplo, quando o Vitor ministrou aqui nos 12 dias, que ele falou sobre Ana, vocês lembram? Do choro dela ali, ela derramou a alma diante do Senhor. A Bíblia conta, em alguns versículos a Bíblia vai dizer o seguinte. Eita. Salmos 56, 8. Conheces bem todas as minhas angústias e recolhes as minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registrastes
cada uma delas. Salmo 126, versículo 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Porque existe um poder, queridos, quando a gente se derrama diante do Senhor. Adorar ao Senhor é dizer que Ele é santo mesmo, é dizer que Ele é grande, que Ele é santo, que Ele é bom, mesmo quando talvez tudo na sua vida está dizendo ao contrário. Às vezes está tudo dizendo que Deus é santo, que Deus é bom, que Deus faz, mas às vezes está tudo dizendo ao contrário. Está tudo indo por água abaixo, mas uma vida de adoração me faz adorar a Deus quando eu entendo e quando eu não entendo, quando eu estou bem e quando eu estou mal, quando as coisas estão dando certo e quando as coisas estão dando errado, porque eu entendo que o lugar onde eu me prostro não é diante das minhas fraquezas, não é diante das minhas emoções, não é diante da minha alma. O lugar onde eu me prostro é diante de Deus. Então eu adoro a Deus porque eu reconheço que Ele é maior do que quem eu sou, Ele é maior do que o que eu tenho que enfrentar, e vale mais adorar a Ele. Essa é uma vida de adoração. E aí, como eu falei, existe um poder quando a gente adora o Senhor. Quando a gente olha lá para o livro de Daniel, quando ele se coloca em oração, acontece guerras no mundo espiritual, né? Ali mostra claramente uma guerra que estava acontecendo porque Daniel se posicionou em oração. E queridos, isso acontece diariamente, quando diante de uma situação, a gente, ao invés de se prostrar diante dela, a gente escolhe adorar a Deus. E isso aconteceu para Paulo e para Silas. Porque aí, se a gente volta lá em Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Isso é o que acontece com respostas de adoração. As respostas de adoração transformam ambientes. Mas o que acontece é que Paulo e Silas criou um ambiente de adoração ao Senhor ali dentro daquela cela, tão grande, que começou a irradiar para as celas dos outros presos, e eles começaram a ouvir. O que acontece foi que aconteceu um terremoto que quebrou as portas das prisões, que quebrou as correntes dos pés deles. Mas não só isso, que quebrou as prisões de todos aqueles que estavam ao redor deles. Quando nós, dentro da nossa casa, criamos um ambiente de adoração, quando dentro da nossa empresa nós carregamos esse ambiente de adoração, não é só nós que somos transformados, não é só nós que somos libertos, não é só as correntes que nos prendem que são quebradas, mas aqueles que estão ao nosso redor, eles são afetados por isso, porque eu estou adorando a um Deus que é maior. Então a glória dele, ela não se contém apenas na minha vida. Lembra que a gente leu lá no começo da glória do Senhor, do brilho que irradiava? A glória de Deus, queridos, é isso. Ela não fica dentro de nós escondida. É por isso que a Bíblia nos compara a uma luz. Por quê? Porque irradia, porque atinge quem está ao seu redor. E isso aconteceu aqui com Paulo e Silas. A adoração deles fez todas as portas daquela prisão se quebrarem. A adoração pode transformar a sua casa hoje. Mas isso depende de eu estou em casa, mas eu estou reclamando de tudo. Eu estou dentro da minha casa reclamando da mãe que eu tenho, do pai que eu tenho, da situação que está acontecendo aqui. Ou dentro da minha casa eu estou levantando um altar de adoração ao Senhor, porque eu sei que Ele pode. Eu sei que Ele pode mudar a minha família. Eu sei que Ele pode mudar essa pessoa aqui. Então Deus, eu preciso te trazer aqui para dentro de casa. Eu preciso. E se para isso é necessário que eu te adore, para que o Senhor tenha prazer de ficar aqui, então eu vou te adorar. Mas para isso a gente precisa ter uma postura de adoração. E aí nós voltamos lá para Apocalipse capítulo 4. Eu quero muito que você preste atenção nisso. Uma adoração perfeita é entregue a Deus. Nós lemos
um cenário, mas além disso, existem anjos, centenas de milhares de anjos que estão adorando a Deus nesse momento, que estão entregando a sua adoração ao Senhor. E agora eu quero que você imagine esse cenário. Mas vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisa diferente? Enquanto eu vou falar para você imaginar isso, você vai cantar essa música, só o refrão. Consegue puxar? Que eu não tenho voz para isso. Você vai cantar, então canta esse refrão. Canta isso, queridos. Canta isso, porque você vai entender o que acontece agora. Vamos lá, mais alto, você precisa cantar alto, como Paulo e Silas, que a adoração deles irradiava para o redor. Agora, continua cantando, não pare de cantar, e você vai prestar atenção no que eu estou falando. Deus está sentado sobre o seu trono. Ao redor desse trono há 24 anciões. Ao redor do trono de Deus há 4 seres dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Canta mais alto isso. Canta mais alto. Quando eles dizem isso, os 24 anciões, eles lançam as suas coroas e eles se rendem ao Senhor. Além disso, há centenas de milhares de anjos dizendo: Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Tu és santo. Mas a Bíblia diz que quando nós oramos, o Senhor, no meio de toda essa adoração perfeita que há no céu, Ele enxerga a minha e a sua vida. Ele enxerga a minha e a sua adoração. Uma adoração perfeita está sendo entregue, mas existe uma adoração que quando nós entregamos ao Senhor, os olhos dele encontram o nosso, os olhos dele encontram as nossas vidas, e ele se alegra, Salmo 116 diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu as minhas orações, e Ele se inclinou para ouvir. É isso que acontece quando nós adoramos ao Senhor. Ele se inclina diante de um trono de glória. Um Deus que está recebendo uma glória perfeita se importa com a minha e com a sua adoração. Quando nós cantamos: exaltado és, santo, santo, não pode ser só palavras. Não dá para ser só palavra. Não dá para ser só palavra, porque Deus está recebendo uma adoração perfeita. Para chamar a atenção de Deus, precisa de uma adoração intensa. Para chamar a atenção de Deus, precisa de uma adoração em que eu me renda. E se é necessário eu me ajoelhar para adorar a Deus, eu me ajoelho. Se é necessário eu ficar de pé para adorar a Deus, eu fico de pé. Se é necessário sair das cadeiras para que eu tenha liberdade para andar, eu faço. Porque não faz sentido ficar preso para adorar a um Deus tão grande. Não faz sentido ficar limitado para adorar a um Deus tão grande. Eu preciso entregar tudo que eu tenho. Adorar a Deus é isso, é entregar tudo que há em mim e dizer: santo, santo para sempre. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Que essa seja a sua canção hoje. Que essa seja a sua canção hoje. Se para entregar a sua melhor adoração você precisa ajoelhar, ajoelha, queridos. Ajoelha, não tem problema. Se para entregar a sua melhor adoração hoje precisa sentar, ficar em pé, se mova pelo Espírito, mas entregue o seu melhor.